Pode ir, Vamos lá. lá. Eu tenho uma outra dúvida. Como você falou bem nos seus próprios vídeos, eu vejo que você gosta muito de FIIs. Sim, gosto. Eu, particularmente, quando eu vou comprar algum ativo, principalmente uma ação ou um fundo imobiliário, quando eu não sei nada sobre aquele ativo, para mim aquilo ali é só um número. Mas à medida que você estuda o que tem por detrás, você coaduna aquele número, aquele valor, com um fundamento. Sim. E eu vejo que você faz um estudo antes de cada ativo que você compra. Me fala um último ativo que você comprou, por que você comprou, quais foram os pontos que você... eu vou comprar esse ativo aqui por isso, por isso, por isso, por isso. Assim, me fala aí, qual foi o último? Tá, o último foi o Tigar 11. Porque a minha carteira, gente, tem muito... Tigar é um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário, ele é um fundo de desenvolvimento, né? O que muitos consideram que é um pouco arriscado, porque, claro, depende da venda das unidades para que entre uma remuneração no fundo e, consecutivamente, os cotistas vão ser remunerados, né? Porém, o Tigar, ele tem... Gente, isso não é recomendação de compra, nem de venda, tá? Recomendação de compras e de venda com a Isabela Suleiman. Lá na nossa plataforma. Acertei um. A Isa analisa. Não, você não sabe... Vou voltar lá, mas eu fiquei tão feliz quando eu vi que a Isabela Suleiman sugeriu um ativo que eu tenho. Eu falei, poxa vida, acertei um, que legal. Então, e o Tigar 11, agora sim, porque no início, acho que todo investidor é assim, tá? A não ser aqueles que têm muito tempo de estudar bastante, comete muito erro. E eu cometi muitos erros, né? Ainda cometo, mas conforme você vai aprendendo, isso tende a diminuir. Eu investi em Via Varejo. Então... Já investi uma vez. Paciência. Vergonha. Não, tudo bem, gente. É assim aprende. Mesmo, é assim, sim. E quando a gente aprende com os erros, parece que são os aprendizados que a gente não esquece. É claro. Né? E aí, o que eu analisei? Agora eu tô mais esperta, assim, um pouco esperta, né? Porque a gente nunca sabe tudo, mas quanto de patrimônio esse fundo tem? Você olha lá, você olha o patrimônio líquido lá. Isso, passa acho que de 2 bi ou de 1 bi. Então, isso já é um ponto. Opa! Aí eu pego todos os proventos de 5 anos para trás. Aí eu vejo que o histórico é regularmente aquele negócio bonitinho, oscilou um pouquinho naquela época difícil que nós passamos, mas, né? Aí depois eu fui para dentro do portfólio do fundo. E aí eu vi muitas e muitas e muitas e muitas unidades, muitos empreendimentos, tanto aqueles já entregues, já vendidos, como aqueles que ainda estão sendo vendidos. Então, assim, é muito. Então... Esses foram os termos que eu... e aí ele não tem alavancagem, assim. Zero dívida. Pelo que eu olhei, não tem. Não tem. Mas já cometi muito erro. Comprei fundos imobiliários, aí quando eu fui ver, que alavancagem é essa, gente? Como que eu não vi isso antes? Mas só que eu tenho 2 fundos imobiliários, um é o que a Isabela Suleiman sugeriu a compra, e apesar de ter uma alavancagem, né, que não é muito, mesmo tirando todo o passivo, o que sobra de patrimônio líquido passa de $500 mil. Então, assim, tá... O que os gestores, eles fazem? Algo assim que é bem interessante. Eles casam o contrato, o período do contrato, com o período da dívida. Então, isso dá uma segurança para o fundo. E a outra segurança é que o contrato é atípico. Então, assim, se o inquilino ele quiser sair, saia, mas você vai ter que pagar 100% da multa. Então, é melhor você ficar, né? Pagar e não usufruir. Então, é melhor ficar. Então, essas coisas eu já consigo ver. Mas antes eu não via. Mas aí você vai vendo os erros e você vai aprendendo. E aí, outros Ou seja, ativos... você faz o estudo do fundo para além daquele número que você está vendo ali. Isso, sim. O que está por trás desse fundo, né? Não só no que ele investe, mas como que como que estão gerindo o patrimônio do fundo. Mas esses dias eu comprei aí um ativo de dívidas, né? E aí, quando eu fui ver, nossa, uma concentração grande do patrimônio em uma única empresa. E eu não tinha visto. E olha que eu olhava, eu não sei como é que passou desapercebido, porque eu olhava a carta de crédito todinha, as securitizadoras, e aí eu falei assim, mas que concentração é essa em uma única empresa? Gente, 25%, já tinha diminuído, estava em 27%. Como assim? Só que aí também eu vejo os gestores, né, trabalhando para diminuir isso. Eles já tinham vendido aí mais de 16 milhões em CRAs para dar uma pulverizada e adquirido outros, aí caiu para 25, agora eles venderam mais de 19 milhões dos CRAs que eles detinham, né, porque quando eles detêm, eles se tornam o detentor daquela dívida, mas
tem o direito de receber aquela dívida com seus juros. Então, assim, mas, poxa, 25% em uma única empresa, aquela empresa dá um problema, é 25% do patrimônio daquele fundo que não vai trazer remuneração para os cotistas. Então, é complicado. Só que aí eu já vejo os gestores trabalhando, está diminuindo. Nesse último relatório, eles divulgaram que venderam mais de 19 milhões dos CRAs, das dívidas, e aí já caiu para 22, mas ainda é muito alto. Eu fico mais tranquila quando eu pego um ativo que ele investe só em dívidas, né? Eu tenho alguns FIIs de dívida, como o IRDM, o MXRF11, o VRTA11. Eu fico mais tranquila quando eu pego a lâmina de CRIs, e aí eu vejo assim, ó, um CRI, 1% do patrimônio alocado nesse CRI, até 3, 4, 5 eu fico tranquila. Hoje eu já fico mais tranquila. Agora, quando tá assim, quando já passa para 10, eu falei, pá, isso já não tá bom. Aí o coração já começa a dar um apertinho assim, mas é para longo prazo, deixa.